Cada vaso tem seu modelo, sua característica individual. Cada um vai ter a sua finalidade. Não adianta você olhar para o vaso que está do seu lado e querer imitar ele. Ele tem a forma dele, o propósito dele. Você tem o seu propósito. Depois que o vaso é moldado, ele vai para a fornalha. Ali o vaso vai ganhar resistência. Fornalha fala de provação. Quando passamos por provações, ficamos mais fortes. Só que tem um detalhe. Lembra da etapa de quando o vaso é amassado para tirar as bolhas de ar? Quando isso não acontece, o vaso chega na fornalha com bolhas de ar e a peça explode. E ao explodir, ele ainda pode danificar os vasos que estão do lado. Tem gente que, por causa das bolhas, do orgulho, não aceita passar pela provação, e nesse processo ainda pode ferir quem está próximo. O vaso passa 2 vezes na fornalha. Antes de passar pela segunda queima, o oleiro passa um verniz, ou esmalte nele. E esse verniz protege o vaso das impurezas externas, o torna impermeável. Isso mostra que não passamos pela fornalha sozinhos. Na fornalha, o oleiro cuida do vaso, protege o vaso. O vaso está pronto, e agora? Depois de pronto, o vaso precisa ser cheio, ele tem que carregar algo. Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Lucas capítulo 7, versículo 37. Aqui nós vemos um vaso de alabastro, um vaso que carrega um perfume valioso. Você pode ser alguém que exala o perfume de Cristo, alguém parecido com Jesus. Esse tipo de pessoa nós podemos chamar de carta viva, prega com a própria vida. Eliseu perguntou à mulher: "O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa." Ela respondeu: "Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite." 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Às vezes você pode achar que não tem nada para ajudar outra pessoa, mas tudo que essa pessoa precisa é de azeite. E se você carregar azeite, se você for alguém cheio do Espírito Santo, você pode mudar a vida dessa pessoa. O vaso que carrega azeite é alguém que pode mudar um ambiente espiritual onde chega, que enxerga além do natural e manifesta o poder de Deus na terra. Alguém que gera vida onde existe morte. Então Moisés disse a Arão: "Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações." Êxodo, capítulo 16, versículo 33. Um vaso cheio de maná representa alguém que leva a palavra de Deus, alguém que está pronto para responder o motivo da sua fé, alguém pronto para oferecer o alimento espiritual ao faminto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Se você ler o capítulo todo, vai entender que esse tesouro que Paulo está dizendo é o evangelho da salvação. Você pode ser um evangelista, um vaso que carrega esse tesouro. Mas existem vários outros tesouros que podem ser guardados nos vasos moldados por Jesus. Uma coisa é certa, ele não faz vaso para enfeite. Todo vaso moldado por Jesus carrega um propósito. Só que o vaso, para cumprir seu propósito, precisa estar cheio. Alguns querem ser usados, mas estão vazios por dentro. Então o que acontece? Se um vaso que foi criado para uma utilidade determinada e não foi feito para ser enfeite, ele vazio não vai servir para nada. Acaba ficando sem utilidade. Fica de lado, empoeirado, sujo. E vaso sujo não pode ser usado. Como é que você vai encher um vaso que está sujo? Ele precisa ser limpo para que seja cheio novamente. Isso fala de santidade. Você pode ser o vaso mais bonito, mais top. Se não tiver limpo, não pode ser usado. Voltando no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, interessante ressaltar que o texto fala do tesouro que está em vasos de barro. O valor não está no vaso, o vaso é de barro. O valor está no tesouro que ele carrega. Quando Jesus te moldar, te encher, colocar algo precioso em você, não se esqueça de que você continua sendo apenas barro. Não deixe a soberba atrapalhar você ser usado. Disse-lhes, porém, o Senhor: "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel." Atos capítulo 9, versículo 15. Vou finalizar com esse texto que fala de Paulo como um vaso escolhido. Assim como Paulo, existem vários outros exemplos na palavra de homens e mulheres que foram vasos escolhidos por Deus. E continua assim até os dias de hoje. A fabricação de vasos não para. O oleiro continua escolhendo barro, fazendo e restaurando vasos. Se essa palavra falou contigo, não é por acaso. Você é vaso escolhido, meu irmão. Talvez esteja quebrado, precise ser limpo, precise ser moldado ou até precise ser cheio. Não importa o estágio que você se encontra. Confie no oleiro. Desça até a casa do oleiro. Jesus é o único oleiro que pode fazer de mim e você um vaso de honra, um vaso útil para o propósito que ele tem para nós. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like que isso ajuda bastante o canal.
Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe, até lá.